uma live, né? Mais uma live nossa hoje. Hoje nós vamos ter o pastor Eusimar Nunes. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Araguaína, é psicanalista. Nós vamos conversar sobre cristianismo e conflitos relacionais. E nós estamos aqui nos preparativos, tá? A gente vai transmitir essa nossa live pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo canal do YouTube, tá? Então, divulga aí, chama o pessoal, vai colocando aí o pessoal vai mandando os links aí nos grupos, e a gente já vai começar daqui a pouquinho. Estamos só acertando aqui porque o rapaz que retransmite é lá de Marabá, a gente vai estar retransmitindo por lá, tá? Então deixa eu só ver aqui Olha, já temos aqui alguns irmãos que já entraram, né, estão aqui conosco. Deixa eu... Olá, gente, vamos compartilhando aí esse link, tá? Compartilha aí nos grupos do WhatsApp das igrejas. Pessoal, tá confirmado aqui, ó, nós já estamos também pelo Facebook. Deixa eu só confirmar aqui no YouTube se a nossa transmissão tá ok, tá? Então, tanto aqui pelo Instagram como Facebook e YouTube. Convenção Batista Carajás. Bom, pois é, o YouTube eu não estou conseguindo, não. Eu não sei o que aconteceu aqui no YouTube, porque... Tá, o YouTube, nosso YouTube deu um probleminha, gente, tá? Então a gente aguarda aí. Tudo foi hackeado, você não vai entrar, ninguém tá entrando. Acabou de acontecer. Com todo o YouTube? Todos? Do mundo todo? É mesmo? Olha, ó, diz que o YouTube do mundo todo foi hackeado. O nosso aqui não está funcionando, o nosso canal TT aqui não está funcionando. Mas vamos pelo... de qualquer forma, se a gente não conseguir acessar, transmitir mais tarde, tá ok?
Mas então compartilha aí com o pessoal o nosso canal aqui no Instagram e também no Facebook, tá? Convenção Batista de Carajás. Deixa eu só dar um sinal. Deixa eu só dar um sinal. Tá o pessoal aqui dizendo que não está conseguindo mesmo acessar pelo YouTube, né? Eu não sei o que foi, mas tudo bem. A gente vai fazer por aqui mesmo. Tá? Tá aqui no Instagram, no Facebook também parece que tá ok. Então a gente vai... Gabriel, você está me escutando, Gabriel? Tá ok pelo Facebook? Aqui, voltou. Ok. Tá, beleza. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estamos só esperando aqui a entrada do pastor Elzimar. Beleza. Deixa eu ver aqui se ele... Ok, pastor Elzimar acabou de entrar. Eu vou convidá-lo aqui. Que bom. Mas, pastor, nós temos feito algumas lives, como eu já falei para o senhor, temos feito algumas lives aqui pelos canais da nossa convenção, tratando
muito especialmente nesse primeiro momento em que temos enfrentado essa pandemia, esse isolamento social, essa quarentena, né? Nós temos tratado alguns temas. Na verdade, essa é a nossa terceira live. Na primeira, nós falamos sobre ansiedade. A primeira, quem esteve conosco foi a doutora Kênia, de Parauapebas, membro da Segunda Igreja Batista lá. E na semana seguinte, nós falamos sobre a fé, né? Fé e os conflitos com a pastora Dagna Hilda. E agora nós queremos conversar com o senhor sobre cristianismo e conflitos relacionais, né? Isso não existe, pastor. Isso não existe. Não existe? Conflitos relacionais não existe? No cristianismo, muito menos. Muito menos. Muito menos. Pois é, nós vamos entrar nessa questão lá, né? Mas eu imagino, pastor, que no seu trabalho, tanto como pastor, como auxiliando, né, como psicanalista, empresas e outras questões, o senhor deva ter uma experiência muito grande nisso, né? E aí eu já começo fazendo a primeira pergunta para o senhor. Pastor, quais são as causas dos conflitos? Por que o ser humano, por que nós, seres humanos, almejamos viver em paz, mas temos a inata habilidade de criar conflitos? Pastor, as causas são muitas. No dia a dia, eu não exerço profissionalmente a psicanálise. Eu decidi estudar psicanálise, formei, mas eu não exerço profissionalmente. Então, nem me identifico como psicanalista porque decidi não exercê-la profissionalmente. Mas eu trabalho com clínica pastoral de atendimento e o meu ministério ele é focado mais no atendimento. Eu sou o que vulgarmente, ou não, se chamam de pastor de gabinete. Eu passo o dia inteiro, eu atendo uma média de 8 pessoas por dia no gabinete. Então, eu pouco faço outra coisa. Basicamente, o meu ministério tem sido focado no atendimento da clínica pastoral e pregação. Tenho feito poucas outras coisas no ministério. E nesse tempo a gente percebe que essa crise relacional que nós temos, ela se deve, entre outras coisas, ao fato da gente não se relacionar bem com a gente mesmo. Há uma crise muito grande de relacionamento pessoal. Então, quando você passa para o relacionamento interpessoal, aí ele complica mais porque eu já tenho uma dificuldade de autoaceitação, de autoestima negativa, há crises pessoais que eu não consigo lidar com elas, e isso tudo gera conflitos a ponto de qualquer pessoa que se aproxima de mim gera em mim uma insegurança, desconfiança. Então começa comigo mesmo. Isso as melhores pessoas podem ter, e boa parte delas tem problema nessa área. Nessa questão, né? Mas uma outra questão, pastor, que eu pontuei aqui para a gente iniciar nessa conversa, a questão da nossa personalidade como indivíduos, né? Como homens, mulheres, nós nascemos e aí as nossas experiências, né, vão nos formando. A gente não vai entrar nessa questão de onde que vem a nossa formação da personalidade, mas a nossa personalidade, ela pode gerar alguns conflitos, pastor? Ela gera. Ela não apenas pode, ela também é responsável por isso, porque a minha personalidade, ela pode ser um dos fatores que desencadeia a dificuldade no relacionamento. Eu quero me relacionar com as pessoas e eu quero enquadrá-las ao jeito que eu acho que elas devem ser, e elas não são. Então, quem tem determinados tipos de personalidade
pode influenciar muito no relacionamento com as outras pessoas. E especialmente, quando nós estamos falando de cristianismo e conflitos relacionais, especialmente o cristão que não acredita que Deus tem poder para mudar a personalidade. Esse é o pior. Nesse ponto, já lhe interrompendo, né? Nesse ponto que é minha outra observação que eu tenho aqui. Porque, de fato, algumas pessoas dizem que a nossa personalidade ela não pode ser alterada, né? E aí, o senhor, como psicanalista e pastor, o que é que o senhor diria? Uma pessoa, quando se encontra com Jesus e quando essa pessoa começa um processo de discipulado, de conhecimento da Bíblia, de santificação e consagração, esses passos, essa dinâmica na vida cristã, altera a personalidade, pode alterar a personalidade de um indivíduo, pastor? Pastor, se eu disser que não, eu vou fazer o quê com 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, exceto a personalidade. Não funciona. Não tem lá, né? Não consta. Não tem. Não consta nos melhores manuscritos. Se tudo se fez novo, esse tudo é tudo mesmo. Ou seja, é claro que algumas pessoas terão, num processo, que é Deus quem usa esse processo de tratar conosco, e algumas pessoas terão resistência em se permitir ser mudada, é aquele estilo, aquele tipo que diz, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, serei sempre assim, quero ser assim, gosto de ser assim, e não quero que me mude para eu deixar de ser assim. Então esse, é claro, ele vai lutar sempre contra para ser do jeito que é, e depois dizer que Deus não muda a personalidade. Mas eu creio no Deus que muda personalidade, que muda caráter, que muda visão, que muda sentimentos. O Deus que muda tudo em nós. Eu não posso admitir a ideia de que eu me converto com uma personalidade extremamente radical para um lado e que Deus não pode mudar essa personalidade para uma outra direção, para um outro lado, para uma outra visão de relacionamento. Sim. E aí, pastor, na sua experiência de clínica pastoral, talvez o senhor já tenha passado por um aconselhamento, um trabalho clínico pastoral com uma pessoa muito beligerante, muito conflituosa, né? Uma pessoa que gosta que tem uma aptidão, né, natural por criar conflitos. Como pastor, num aconselhamento, quais são os princípios básicos para uma pessoa mudar, né, controlar o seu temperamento, submeter o seu temperamento ao Espírito Santo, mudar? Como é que uma pessoa que é muito, muito conflituosa, gosta de conflitos, que passos o senhor diria para que essa pessoa possa ter passar por uma transformação? O primeiro passo é ela querer, pastor, porque o perfil que o senhor está mostrando aí, ele é quase diário, né, que eu encontro. Gente que ela compra problema se ela não achar de graça. Se ela achar de graça, ela pega. Ela pega. Se ela não achar de graça, ela compra. E ela paga caro. Para ter problema, para criar problema. Isso, as igrejas nossas, as igrejas mais santas, elas estão cheias de gente assim. Isso, as igrejas mais santas, elas estão cheias de gente assim, que cria problema do lado do vento. Eles criam problema com o banco que mudou de lugar, com a mesa que mudou de lugar. Eles criam problema se o púlpito é de vidro, se é de madeira, se é de gesso, se é de outro material. Eles criam problema se chegou atrasado. Ou seja, gente que gosta de criar problema. Aí você tem que analisar, a gente tem que analisar se é apenas um problema espiritual, para não espiritualizar tudo, ou se ela tem algum problema emocional, problema psicológico, problema comportamental, que aí ela precisa passar por um processo de tratamento e ela precisa, aí eu volto ao ponto, ela precisa querer. Ela precisa querer, ela precisa admitir que ela tem uma dificuldade,
Ela precisa admitir que ela tem uma doença, a gente vai chamar então isso aqui de doença, e para ela ser tratada. Porque aí ela pode ser tratada. Eu creio, sinceramente, que há pessoas que espiritualmente elas são até boas, são santas, elas fazem o que podem, mas emocionalmente elas estão doentes. Então elas têm dificuldade de relacionamento por uma doença que elas têm que precisa ser tratado. E aí ser tratado com uma terapia, dependendo da doença, fazer um acompanhamento, aconselhamento, orientação. E quando a pessoa permite, aí Deus entra junto, e é ele que faz todo o processo de cura, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, médico nenhum cura ninguém, nem remédio, quem cura é Deus. Mas ele usa os instrumentos que ele tem, sejam os homens, mulheres, remédio, medicamento, outras coisas que ele queira usar, para curar as pessoas. Né? Mas aí o primeiro passo, número 1, é a pessoa querer, admitir que precisa e ela querer ser tratada. Certo, é verdade. Sim, porque se não admitir nada, nenhum dos outros vai funcionar, né, pastor? É, porque eu encontro muita gente, pastor Marcos, que simplesmente elas se acham perfeitas. E aí o perfeito ele vai ter muita dificuldade até para se relacionar com Deus, que Deus não trata com perfeito, né? É verdade, é verdade. Ele é o Deus que trata com doente, para ele curar, e todos nós somos tratáveis exatamente porque percebemos que temos uma doença chamada pecado e temos outras doenças que vêm depois dela, e aí é Deus que vai tratar dessas doenças. Enquanto a gente não admite, por exemplo, que é pecador, Deus não vai tratar conosco, porque eu não preciso dele. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes, né? Os doentes, é verdade. Pastor, alguns pontos que eu fique à vontade. Que eu coloquei aqui. Na Bíblia, nós encontramos uma orientação do apóstolo Paulo que nos diz assim: buscai a paz com todos, né? Quando depender de vós, tende paz com todos. Né? O senhor com certeza deve ter pregado isso aí na sua vida ministerial muitas vezes. A gente acredita nisso também. Mas lá no provérbio de Salomão, Salomão diz assim, que o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem ao seu amigo. Né? Sim. Pelo que o provérbio dá a entender, que o atrito de um ferro com o outro provoca, assim como a gente vai afiar uma faca, não é? O atrito provoca esse aperfeiçoamento. Salomão diz que a relação entre homens, entre mulheres, ela provoca esse amadurecimento, né? Mas essa relação muitas vezes também se dá de maneira conflituosa, pastor. Como é que a gente pode harmonizar esses dois ensinos? Ok. Como o ferro afia o ferro, isso é o relacionamento, é o dia a dia. Dizem que você quer saber quem é uma pessoa, conviva com ela. É porque aí vai ter o atrito. Agora, o fato de conviver com ela e ter o atrito não significa que eu precise perder a paz com ela. Eu posso ter atrito, eu posso ter divergência, eu posso ter discordância, eu posso ter visão diferenciada e manter a paz com ela. Deixa eu só contar para o irmão e para quem está nos acompanhando uma experiência que eu vivi com um colega. Ele já faleceu, fica mais fácil para eu falar, porque ele não vai reclamar nada. Mas pelo menos aqui, né? Talvez não vai. Então, ele esteve comigo uma vez, foi pregar na minha igreja, na igreja que eu pastoreava, não essa aqui, mas outra, em Porto Nacional, há muitos anos atrás, e ele era meu professor de psicanálise, coordenador do curso e tal. E conversamos muito à noite, e ele disse: Elzimar, quando você tiver problema de relacionamento na igreja que você é pastor, a culpa sempre será sua. Aí eu falei, pastor, eu não entendi. Ele disse: você entendeu, você não quer aceitar. Eu disse: tá bom, já que eu entendi e não quero aceitar, dá para o senhor desenhar para mim? E ele disse: com certeza, você quer que eu desenhe preto e branco ou colorido? Ele disse: colorido com luzes piscando.
Para ficar mais bonito. Então, ficar mais fácil de eu entender. Ele, então, começou a fazer o desenho. E ele fez o seguinte desenho, que para mim marcou a minha vida e tem me ajudado muito nesse trato do ferro afiando e eu tentando ter paz com todos os homens, e o texto não diz, mas com todas as mulheres também, né? Muito bom ter paz com elas também. Aí ele disse, você faz visita ao nosso hospital? Eu disse, pouco, mas de vez em quando. Ele disse, então você chega ao nosso hospital, tem uma pessoa deitada, está entubada, e aí você chega e quer conversar olhando no rosto dela. Você manda ela sentar para conversar contigo? Eu falei, não. Pelo que você está falando, ela não pode. Ele disse, então, como é que você faz? Eu disse, eu vou procurar o melhor ângulo dentro do quarto para eu conversar olhando para ela, olhando nos olhos dela e ela olhando para mim, se é que é possível. Disse, então você se adapta a ela? Eu disse, sim. Ele disse, então vamos para a igreja. Você convive com uma pessoa que mente muito. Como é que você define uma pessoa que mente muito? Eu defino como mentirosa. Ele disse, como é que você define um mentiroso? Como doente. Então se ele é doente, então vamos voltar para o hospital. Por que você se adapta ao doente lá no hospital e você não se adapta ao doente da igreja? Isso para mim fez um sentido muito interessante, porque vamos ter atrito, vamos ter dificuldade, eu preciso me adaptar no relacionamento com cada pessoa que eu vou me relacionar, porque se eu me relaciono com uma pessoa que mente muito, eu não vou contar segredo para ela. Sim. Eu quero ter paz com ela, então eu não vou contar segredo. Se eu contar segredo para ela, eu vou me candidatar a perder a paz com ela. Então é possível ter paz com todas as pessoas, entendendo que elas são do jeito que elas são. E se alguém tem que mudar, esse alguém sou eu, e não a outra pessoa. Então eu me adapto a outra pessoa, nesse afia o fé. Já até respondeu uma parte da minha pergunta sequencial a esse tema, que é a questão da maturidade, né? Como é que nós sinalizamos maturidade ou ter maturidade em meio a um conflito? Eu gosto de Paulo, até porque Paulo era bem crente, né? O apóstolo Paulo era bem crente. E ele escreve umas coisas muito interessantes. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, que é um texto fabuloso, lindo para ser lido e difícil de ser praticado. Ele escreve no verso 11, ele escreve, por exemplo, dizendo que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu sentia como menino. Uma das traduções traz essas palavras. Eu falava, sim, eu pensava e eu sentia como menino. Coisas próprias de menino. Isso é maturidade. Para mim, isso é maturidade. Existem crentes na igreja que eles são muito sensíveis. Você olha para ele, se fulano olhou com o olho torto. Se sou eu, estou enrolado, porque eu já tenho o olho torto desde criança, né? Então, a pessoa é sensível ao olhar do outro. Fulano me magoou com uma palavra. Gente muito, muito melindrosa. Gente, sim, que está magoando com tudo, está falando bobagem a todo instante, fala para pensar depois. Aí Paulo disse, é coisa de criança. A igreja está cheia de criança, sim. Falando como criança, sentindo como criança, pensando como criança. Aí Paulo diz, quando eu me tornei adulto, eu desisti dessas coisas próprias de criança. Isso é maturidade. Então, para ter relacionamento, requer de nós uma boa dose de maturidade. Que é se deixar de ser criança e agir, falando, pensando e sentindo como adulto. Como adulto, né? O senhor falou já algumas vezes do meio eclesiástico, dentro da igreja, né? Como crentes, nós também, na nossa relação fraternal, nas nossas relações cristãs, estabelecidas dentro da igreja, nós também passamos por conflitos relacionais, não é, pastor? Sim, pastor, senão nós não teríamos nem tantas igrejas com ministérios diferentes, que a maioria deles não tem nada a ver com visão de Deus. Deus me deu a visão para abrir outra igreja. Não é briga, é relacionamento ruim, que a pessoa sai e vai criar o seu próprio ministério, de acordo com a sua própria visão, porque ele não quer ser liderado, ele quer liderar, porque ele não aceita a visão do outro.
e assim sucessivamente. E no dia a dia, igrejas, agora você não, acho que não vê tanto, mas no passado, eu sou igreja desde muito tempo, fui criado, nasci, meus pais eram crentes e me ensinaram sobre a fé cristã, andando com eles no dia a dia, me converti aos 17 anos, então conheço a igreja um pouquinho desses meus 56 anos de idade. E eu percebo que há muito atrito, há muita crise, gente que deixa o coral por causa de relacionamento, gente que deixa a escola bíblica por causa de relacionamento, que muda de congregação por causa de relacionamento, e já vi gente que entrando no templo, se ela vê a outra pessoa, ela vai embora porque não suporta ver a outra pessoa que está no culto. Mas ela sai dizendo que ela é filha de Deus, de que ela vai para o céu, de que ela é isso e aquilo outro, mas ela não suporta. Aí a Bíblia confronta isso, porque se eu não perdoo, não sou perdoado. E aí tem gente que diz, perdoa, mas não esqueço. Isso dentro da igreja, perdoa, mas não esqueço. Eu não sei onde foi que achou apoio na Bíblia para isso. Porque para mim, perdão é passar borracha. É Sim. apagar, literalmente, é passar borracha. Aí vem o outro e diz, pastor, eu posso perdoar a pessoa e não querer nem perto de mim? Disse, não sei como você vai conseguir, porque o perdão, ele preceitua. Se eu me sentir traído, eu não vou mais confiar naquela pessoa para determinadas coisas. Contudo, não impede que eu a tenha perto de mim, porque o perdão preceitua isso. Então, os conflitos na igreja são muito grandes. Conflitos entre nós, pastores. Eu não sei se tem pastor nos acompanhando, além de nós dois, ou se é segredo que a gente está falando. Mas conflitos entre nós, pastores, que é coisa infantil, às vezes, que a gente age infantilmente um com o colega e puxando um tapete do outro. Esses relacionamentos que são muito ruins, às vezes, dentro do nosso contexto eclesiástico, né? Mas essas questões, por exemplo, quando o senhor recebe, logicamente, e nós já havíamos conversado sobre isso, o senhor também recebe no seu gabinete para aconselhar pessoas que não são da igreja, não é? Sim. Sim. Tá. E aí, para essas pessoas, ou assim, vou colocar em outros termos, o senhor acha que a resolução de um conflito entre cristãos ou entre não cristãos, os cristãos têm uma propensão maior para acharem dirimir, para resolver isso? O cristão, nós estamos falando de cristão, né? Não é de pseudo, não, isso. Né? Tá. Não. O cristão tem, porque o cristão ele tem como princípio a palavra. Ele tem como princípio, não como princípio, mas ele tem princípios estabelecidos, como esse do perdão, o do amor real, verdadeiro, os frutos do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, Sim. A mansidão, o domínio próprio, longanimidade, capacidade de andar com o insuportável muito tempo sem reclamar dele, e assim por diante. Ou seja, essa coisa que o Espírito Santo é quem produz em nós. Então, como é ele que produz Sim. em nós, então nós temos a facilidade, e é perceptível isso, cristãos com mais facilidade para lidar com crises, com relacionamentos, com esse, voltando lá o ferro, afiando o ferro, nesse dia a dia. Tem crise? Tem, mas tem mais facilidade para resolver, sim. As pessoas de fora, elas têm mais dificuldade, exatamente por não ter esse pensamento, essa visão cristã no relacionamento, então elas sofrem mais para resolver. Graça e paz, saudar todos que estão nos acompanhando, né, aqui pelo Instagram, pelo Facebook também, alguns irmãos, né, nos acompanham. Deus abençoe a todos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, eu não garanto a condição, a oportunidade de fazê-la, mas se alguém que está acompanhando quiser mandar uma pergunta, e se nós tivermos tempo, eu posso fazer a pergunta para o pastor Elzimar para ele responder, né? Então, tá bom? Pastor, uma área
além da igreja, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, tocando, também gera bastante conflitos, né? O ambiente familiar é um ambiente bem conflituoso, não é, pastor? Pastor, eu acho que não tem nenhum lugar que tenha mais conflito do que em família. É mesmo, eu desconheço. Eu tenho 56 anos, sou casado há 35, sou pastor há 32, vai fazer 33 agora em julho, mas eu desconheço um local, um lugar onde se tenha mais conflito do que em família. A família, eu costumo dizer, e até em algumas palestras, em alguns lugares que me permitem falar, que família é lugar de onde a gente não quer sair, mas é o lugar onde a gente mais tem conflito para ser resolvido. Por quê? Porque é na família que eu derramo aquilo que eu não tenho coragem de derramar na empresa, porque eu vou perder o emprego. Não quero derramar na igreja, porque lá eu sou mais santo, então eu quero que me vejam como um bom crente. Então eu não quero ser quem realmente eu sou, eu não quero deixar a máscara cair. Aí em casa não tem como. Em casa nós somos quem nós somos. Aí é o eu verdadeiro, né? Isso. Aí termina gerando os conflitos com marido e esposa, pais e filhos. É lugar, hoje, por exemplo, na pandemia, dizem que estamos tendo mais conflito do que antes dentro de casa. Verdade. Só que eu penso que não. Eu penso que eles simplesmente estão dando a cara. Eles já existiam e eles estão apenas se revelando. Eu brinco que nós temos hoje que usar máscara fora de casa e obrigatoriamente tirar a nossa dentro de casa. Em casa agora, na pandemia, quando a gente está mais tempo em casa, passando mais tempo em casa, a máscara vai cair, daqueles até que tem tentado esconder. A máscara vai cair. Aí você sai do portão para fora, vai usar a máscara, porque a prefeitura obriga você a usar. Então, em casa é muito conflito. Em casa, porque são duas pessoas diferentes, e um querendo mudar o outro. É o marido querendo mudar a esposa querendo mudar o marido. Os pais, que não se faz mais pai como antigamente, ou mãe como antigamente, hoje, a maior dificuldade que a gente tem hoje é uma mãe chega para mim e conta uma história sobre o filho. Eu fui numa escola atender os pais um dia, e aí chega essa mãe, contou a história do filho, e eu perguntei, qual a idade tem o seu filho? Ela disse 9 anos, depois que ela me contou toda a história dele. Eu imaginei que ele tinha 19, pelo que ela estava me falando, mas ele tinha 9. Aí ela me perguntou, pastor, qual é o problema do meu filho? Eu disse, eu não vi nenhum. Ela disse, como não? Eu disse, não, até aqui eu estou vendo problema na mãe do menino e no pai do menino, mas no menino, se eu fosse ele, eu faria basicamente a mesma coisa que ele está fazendo como criança. Sim. É claro que ele, sem pai e sem mãe, cuidando e educando e ajudando, ele está piorando a situação. Mas o conflito maior é o que? A ausência de pai e mãe que possam, de fato, cuidar e educar os filhos, né? Ficam transferindo a educação. Então, realmente, a família tem muito conflito. E o senhor tocou numa questão, que é essa questão de pais e filhos, eu vou querer falar dela um pouco mais, mas antes de falar de relacionamentos conjugal mesmo, entre marido e mulher, né? Pastor, os conflitos, todos os conflitos entre um casal podem ser resolvidos ou há casos em que não dá para se resolver? Há questões insolúveis? O pode. Eu imagino que quando a gente pega essa palavra, todos podem. Alguns que vão ser bastante difíceis, sim. Alguns que são mais difíceis do que outros, porque vai depender muito da predisposição que o casal tem para resolver, para abrir mão de algumas coisas, para relevar algumas coisas. É um processo e às vezes machuca muito. Por exemplo, o casal que teve uma crise de relacionamento, que houve uma infidelidade. E a maioria dos casais, a maioria das pessoas, elas têm na mente que o maior problema dentro de um casamento é a infidelidade sexual. E não é.
A infidelidade sexual, na verdade, ela pode até ser, nem todo caso, mas boa parte dos casos, pode até ser a febre e não a infecção. Ou seja, por que aconteceu a infidelidade? Porque muitos problemas pequenos que não vieram, que não foram solucionados ao longo do tempo. Então, ele terminou culminando com uma infidelidade. Mas há a possibilidade de restaurar um casal que houve uma infidelidade? Há. Já vi casais sendo restaurados. Há muitas outras situações que já vi casais sendo restaurados. Então, quando o casal realmente está disposto, qualquer situação, Deus tem poder de restaurar e usando pessoas como a igreja, como eu, o senhor, como nós pastores e outras pessoas que se predispuserem a ser instrumento nas mãos de Deus para isso. Ok, é verdade. Como o senhor falou, basta ter a predisposição de resolver, não é? Sim, sim. E agora, pastor, com relação à questão de filhos, o senhor já tocou num ponto aí bastante interessante, que em muitos casos a má educação, vamos assim colocar, não é do filho, mas o pai que não sabe educar o filho, né? E parece que isso tem se tornado um desenho quase que rotineiro da nossa sociedade, né, pastor? Parece que as pessoas, os pais, não estão maduros para exercer o papel de pai. É isso mesmo? Na verdade, partindo do casamento, a maioria se casa com a motivação errada. Casando-se com a motivação errada, os filhos vêm, alguns deles, como acidente de percurso. Ou seja, não foi planejado, eles chegaram. Mesmo planejado, o casal, às vezes, imagina que eles vão dar conta de educar e daí a pouco eles pensam que a educação do filho, o melhor que eles podem dar são coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, a melhor coisa que eu posso dar para os meus filhos são coisas. E talvez o que eles menos precisem, não é o que eles menos. Eu tenho sugerido algo bem prático. Por exemplo, primeira definição que pai e mãe têm que ter com o filho ou filha é decidir o que vai dar para os filhos, o que eles querem, o que eles precisam. E a maioria de nós tem oferecido aos filhos o que eles querem. Só que essa lista do que eles querem, ela é interminável e impossível de ser dada, porque a lista é grande demais. Eles querem coisa que nunca vão ter. Eles querem coisa que eles não precisam, eles querem coisa que eles não vão saber lidar, eles querem coisa que os pais não podem dar. Decidindo isso, já ganhou boa parte da educação. Eu vou dar o que eles precisam, não o que eles querem. Aí eu resumo o que eles precisam em 4 coisas, bem rápido aqui. Primeira coisa que filho precisa é de presença de pai e mãe, e a maioria não tem. Os pais não têm tempo. Só agora na pandemia, mas boa parte dos pais agora estão reclamando que não vê a hora de acabar essa pandemia para os filhos voltarem para o colégio. Não é porque eles estão querendo, não é porque eles estão querendo os filhos estudar, querem se ver livre dos filhos que estão em casa o dia inteiro. Segunda coisa que os filhos precisam é de limites. Quem dá limites? Pai e mãe. Se os pais não dão limites aos filhos, que é o uso da palavra não, se não dão limites para eles, a rua vai dar, os coleguinhas vão dar. Se os coleguinhas não derem, a polícia vai dar. E se a polícia não der, o cemitério vai dar. Por isso que boa parte dos adolescentes no Brasil estão morrendo por falta de limites dados pelos pais. Terceira coisa que eles precisam de exemplo. Eles precisam de presença de pai e mãe, precisam de limites, precisam de exemplo. Exemplo bom, exemplo positivo, exemplo de caráter, exemplo de ética, exemplo de vida espiritual, exemplo no respeito a, por exemplo, se eu trato bem a minha esposa, estou dando exemplo para o meu filho como ele deve tratar a futura esposa dele, assim sucessivamente. E, finalmente, precisa de amor, porque se nós não dermos amor, o traficante dá. Só que ele dá do jeito dele. Então, se a gente define, eu vou dar para os meus filhos o que eles precisam e não o que eles querem, já ganhei 50%. Os outros 50% é aplicar essas 4 coisas. Aí não entra presente de moto, não entra
Aí essas outras coisas, não precisa ser o tempo, de acordo com a capacidade financeira dos pais. Uhum. Pastor, chegou uma pergunta aqui de uma irmã. Aliás, só registrar aqui, o senhor perguntou se tinha pastores aqui, além de nós dois. Tem vários aqui. Hoje, que eles orem por mim. Inclusive um aqui que lhe mandou um cumprimento, que é o pastor Gilberto Pontes, e casado com a irmã Marta, né? É nosso pastor aqui em Bom Jesus do Tocantins, né? Certo. Aí tem uma pergunta, tem a pastora Dagna Hilda também, pastor Sidney entrou agora há pouco, pastor Fagundes também entrou, tem um pastor aqui, me parece, de Tocantinópolis, eu acho, falou aqui também. Bom, mas tem aqui uma irmã que perguntou aqui assim: as pessoas que agem assim como o senhor falou, que se chateiam com tudo, enfim, elas podem ser classificadas como crente menino? Bem menino. Bem menino mesmo. Bem menino mesmo. É uma criancinha mesmo de colo, que às vezes as pessoas brincam que ele tem que ser mimado. Ele tem que ser mimado, ele tem que ser tratado a pão de ló. Qualquer coisa que você diz, você está irritando, você está provocando. Não sabe lidar com o olhar, não sabe lidar com a palavra do outro, não sabe lidar com um momento de conflito de ideias. A gente tem conflito de ideias, eu não preciso, para me relacionar bem com o pastor Marcos, eu não preciso concordar com tudo. E o senhor não precisa concordar com tudo que eu estou dizendo aqui, eu com tudo que eu penso, com tudo que eu faço. Mas podemos discordar maduramente, isso é coisa de gente grande. Gente grande não fisicamente, o senhor é grande fisicamente, eu sou bem pequenininho. Gente maduro. Gente adulta, que entende que adultamente se trata as coisas. Então, esses que agem diferente é muito infantil, é muito criança. E tem muita gente na igreja infantilmente agindo. Né? Pastor Gilberto é irmão de um pastor que trabalhou. Outro que é o pastor Luiz Bezerra, de Augustinópolis. Augustinópolis, aqui no Bico do Papagaio, aqui no Tocantins. Aqui no Bico do Papagaio, pertinho de nós aqui. Mas sim, pastor, essa questão desses crentes meninos, ou uma pessoa infantil, o senhor falou anteriormente que a gente deve saber lidar com isso, né, com essas pessoas e tal. Mas, em dado momento, também não é necessário, para que essa pessoa infantil, ela cresça, ela amadureça, não é necessário um certo confronto com a verdade? Sim, e eu acho interessante essa colocação sua, porque nós temos um problema para lidar com isso. Qual é o problema? Falar a verdade para algumas pessoas significa machucar outra pessoa, significa chegar pegando pesado, batendo. Não, eu posso falar a verdade e necessariamente não criar um problema maior. Posso ser verdadeiro e confrontar a pessoa sem necessariamente aumentar o grau de problema que a pessoa já tem, mas ela precisa ser confrontada. Se ela não é nunca confrontada, ela vai sempre achar que ela está certa. Agora, a questão toda é como confrontá-la. Eu gosto mais, pastor, eu acho mais interessante o confronto com pergunta e não com afirmação. Por exemplo, quando você pergunta à pessoa sobre determinada coisa que ela está fazendo, ela vai ter que pensar para responder, e isso faz ela sair até dali pensando. Mas se eu digo para ela, você está errada, eu posso necessariamente simplesmente provocar nela o quê? Uma defesa. Sempre que eu digo para provoco com uma pergunta, eu faço a pessoa pensar. Por exemplo, você já pensou que isso que você falou pode ter trazido esse resultado? Pode ter, eu não afirmei. Ela disse não, então vai lá pensar. Você trouxe isso, isso e isso. Eu já estou dizendo que ela está errada, ela vai dizer, não foi assim não. Então eu provoco na pessoa um sentimento de querer sempre me defender. Por quê? Porque eu estou sendo acusado. Então o relacionamento ele é mais interessante quando eu provoco, quando eu confronto com perguntas, fazendo a pessoa
colocando uma brasa de fogo sobre a cabeça da pessoa, né? Sim, ela mesma chegar à conclusão, né? Isso, exato. Uhum. Ótimo, que bom. Pastor, e pessoas que são, por exemplo, relacionamentos, né, que são rompidos por causa de conflitos. Na sua experiência como pastor e como conselheiro clínico, relacionamentos rompidos, relacionamentos que são, né, vamos dizer assim, destrutivos, que são que fazem mal, né? Pessoas que vivem o tempo todo brigando, e de repente se separam. O senhor acha que a separação é melhor do que um ajuste, mesmo que seja mais trabalhoso, mais penoso? A separação, cada um segue por seu lado. Eu não digo isso apenas na questão conjugal, por exemplo, né? Familiar, esposo e esposa, mas entre amigos, irmãos de igreja, né? Falando que o senhor falou. De repente, cada um tomar um lado é mais proveitoso do que a resolução? Tá, eu vou começar então respondendo pelo casamento, só para chegar no outro relacionamento, que para mim não muda muita coisa nesse sentido. A Bíblia diz que o divórcio ele foi permitido por quê? Pela dureza dos corações. Se ele foi permitido pela dureza dos corações, então esse outro relacionamento eu posso optar por continuar com a dureza do meu coração e não resolver. Aí eu vou precisar mudar. Talvez não dê para ficar na mesma congregação, talvez não dê para ficar no mesmo grupo, no mesmo pequeno grupo, na mesma célula, dependendo da igreja. Por quê? Porque eu não quero amolecer o meu coração. A proposta melhor seria o quê? Seria eu ceder o meu coração para ser trabalhado, ser tratado, e eu corrigir esse relacionamento entendendo que o irmão ou a irmã é diferente de mim, que ele não precisa mudar para que eu me relacione com ele. Agora, se eu não dou conta de fazer isso, aí eu vou ter que manter uma distância para poder viver bem, para eu não me matar e nem matar outra pessoa. Porque alguns relacionamentos, eles matam, pastor. Alguns relacionamentos, eles matam. Eles não só machucam, eles matam. Se você for analisar a igreja perdeu muita gente por falta de relacionamento, por maus relacionamentos. Já perdeu muita gente. Se você sair na cidade que o senhor mora, eu sair na minha, e várias outras cidades, você vai encontrar muita gente na igreja que saiu e a queixa é relacionamento. Relacionamento. Não foi a melhor ideia ter saído. Sim, mas por que não tratou? Por causa da pessoa que saiu ou por causa da pessoa que ficou? Então, o ideal seria realmente a gente rever isso, tratar e não sair. Mas alguns casos não vão ter jeito, vai terminar tendo que procurar um outro rumo, uma outra direção, um outro grupo de afinidade. Na Bíblia, a gente tem sem números de ensinos, de chamados à unidade. Né? Eu sempre digo que a Bíblia não nos chama para sermos iguais. Sim. A Bíblia não nos manda ser uniformes, todos iguais, pensando a mesma coisa, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos chama à unidade. E o bonito disso, como o texto que o senhor agora há pouco citou, de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, é que a Bíblia fala que é possível a unidade de diferentes. Sim. Né? Na sua experiência como pastor, agora, falando especificamente do ambiente eclesiástico, como é possível isso, pastor? Essa vivência em unidade entre diferentes, a unidade em meio à diversidade. Pastor, se eu disser que isso não é possível, está ruim porque não existem duas pessoas iguais. Eu sempre vou me relacionar com o diferente, alguns com maiores diferenças, outros não. Alguém que chegou, por exemplo, pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de BH, ele disse que alguém chega para ele dizendo que vai separar por incompatibilidade de gênero.
Aí ele falou, não vale. Ele disse, não vale. Por quê? Por que não vale? Porque não existem duas pessoas compatíveis. Simplesmente não existe. Se eu for esperar para me casar com uma pessoa compatível, não vou casar tentando se ajustar. Logo, essa unidade é esse trabalho de estar vivendo dentro de um contexto de respeito ao direito do outro ser diferente de mim. Eu gosto dessa palavra respeito porque é o que a gente menos tem no relacionamento. Se eu respeitar o direito do senhor ser diferente de mim, pensar diferente de mim, gostar de coisas diferentes de mim, nós vamos nos dar bem. Então, é possível ter unidade. Por exemplo, é possível ter unidade entre batistas e outras denominações? Eu preciso pensar igual a eles? Não, porque eu sou batista exatamente e eu penso diferente de todas as outras. Eu não penso igual a nenhuma outra. Em algum ponto, talvez sim, mas na maioria das coisas não. Mas respeito e a gente se relaciona bem. Aí vem a denominação, vem a igreja local, os grupos, vem a família, pensando diferente, mas tendo unidade. Não é e nunca será uniformidade. Nós somos diferentes. Sim, sim. Tá. Chegou uma pergunta aqui, as minhas eu já... Agora deixa eu ver aqui uma. Inclusive do pastor Gilberto, né, que mandou. Opa. Ele diz assim, na sua opinião, sobre o retorno dos ajuntamentos. Aí em Araguaína também os cultos estão suspensos, né, pastor? Estão suspensos, o comércio fechado, nós estamos bem suspensos mesmo nesse tempo, né? Realmente. No tal do lockdown, né? Quase. Os comércios estão abrindo com uma janelinha e atendendo, por isso o povo ainda está circulando, né? Tá, então ele pergunta assim, na sua opinião sobre o retorno dos ajuntamentos, vamos ter muitos problemas pós-coronavírus na igreja devido a esse distanciamento? A gente tem conversado, pastor, aqui com os pastores, temos feito alguns encontros semanais, e nos nossos encontros a gente tem chegado a uma conclusão de que isso a gente vê também analistas da sociedade, falando, o mundo está passando por uma transformação, né? O senhor, primeiro, o senhor acredita nisso? Que o mundo pós-pandemia será diferente? E se é diferente, em que sentido será? E depois, quais as implicações para a igreja, a convivência comunitária na igreja, depois desse período, pastor, quando a gente voltar a se reunir? Tá. A primeira mudança, eu até diria que o que está acontecendo está revelando os problemas que nós já tínhamos, eles se amplificam, eles se tornam mais evidentes, não tem como negar isso. Há uma coisa, pastor, que acontece, é histórico, isso a gente lê, a gente acompanha aí, de uma coisa pós-pandemia. A nossa fala com o pastor, tá? Então deixa eu voltar aqui.
Assim que o pastor voltar, a gente retoma. Aqui, o pastor já voltou. Pronto. Ok, meu pastor. Opa, voltamos. Porque o Instagram, as chamadas são de 1 hora, né? Aí até eu tinha falado com um rapaz aqui, aí ele falou que em alguns casos eles não interrompem, deixa seguir. Mas vamos retomar. Sim, o senhor falava da questão do índice de suicídio pós... Então, os problemas os problemas na pandemia, eles de fato tendem a aumentar, revelando aqueles que já existiam, fazendo eles tomarem um volume maior, e a igreja precisa lidar com isso. Eu dizia ontem, eu estava ontem numa live com 4 igrejas cristãs evangélicas e os seus pastores, e estávamos falando sobre isso, e eu estava dizendo para eles que a gente precisa fazer acontecer o discipulado que a gente sempre falou e pouco fez. E fazer agora, não esperar passar a pandemia, já começar a fazer agora ou implementá-lo de uma forma mais eficaz, eficiente e eficaz, agora, para quando a pandemia passar, a gente já está vivendo ele e absolver aqueles que venham. Por exemplo, há uma estatística, há uma pesquisa, no Brasil, perguntando às pessoas o que elas vão fazer, qual é o primeiro lugar que elas pretendem ir quando essa pandemia passar. E dizem que essa estatística revelou que elas falaram que vão para a igreja. Aí está todo mundo animado com isso, dizendo que bom que o povo vai correr para a igreja. Mas vai correr para a igreja por quê? Com medo de quê? Ou seja, elas estão com medo do inferno, por isso que elas vão para a igreja? Elas estão indo por desencargo de consciência, elas estão fugindo de alguma coisa. E a igreja está se preparando para receber essa gente e discipulá-las? Então é importante que se pense nisso, né? É verdade. O senhor fez 2 perguntas numa, não sei se eu consegui responder. Sim, não. Em relação à igreja, ao nosso ambiente, né? Nós estamos aqui, eu não sei se alguém que não é cristão ou não frequenta uma igreja ainda nos acompanha ou vai ver essa live depois, mas em relação ao ambiente comunitário igreja, nós teremos mudanças na nossa vida eclesiástica pós-pandemia? Eu creio que sim. Eu creio que nós teremos mudança. Aliás, eu creio que nós estamos tendo, e algumas delas vão permanecer e outras virão. Essa mídia, ela não vai voltar atrás. A mídia vai continuar. Um pastor me perguntou outro dia: pastor, como é que a gente vai fazer para convencer o povo a voltar para o templo? Eu disse: não, se precisar convencer, porque não é igreja. A igreja vai voltar naturalmente. Agora, é claro que isso aqui, a gente vai perceber que Deus está colocando nas nossas mãos um instrumento para ir mais longe do que a igreja reunida no templo pode ir. Essa é uma mudança que não tem volta, ela não tem volta. E várias outras mudanças, tipo essa, vão acontecer. E no relacionamento nosso, a gente precisa ter um cuidado muito grande para não gostar tanto disso aqui, a ponto de perder o prazer de estar com alguém. Porque é outra mudança, de estar junto, ou seja, ter o prazer do churrasco, o prazer da pizza junto, o prazer do estar junto para brincar, para uma confraternização. Precisa ter cuidado para que isso aqui não tome esse lugar. E é um risco? Eu creio que sim. É possível que isso ocorra? É possível que sim. E aí a gente precisa trabalhar para que essa volta ela seja tão boa que a gente queira usar isso aqui, mas também queira voltar àquele tempo de estar juntos, né? Isso. A igreja precisa
a vida comunitária, né, eclesiástica, a vida comunitária da igreja, vai precisar significar alguma coisa mais do que simplesmente um momento de culto. Não é isso, pastor? Sim, sim. E isso é importante que o senhor está colocando, porque a igreja dominical, ela precisa ser remodelada. Ela precisa ser igreja diária e não igreja dominical. O templo vai continuar sendo importante, as reuniões do templo e os cultos serão importantes, continuarão sendo importantes. Contudo, a gente precisa pensar nessa igreja de segunda a sábado, que não se vê. Verdade. Então, a gente precisa pensar nisso, como é que nós vamos ter isso e reavivar isso, porque a gente perdeu ao longo do tempo. Você vê isso em raríssimos lugares. Na maioria dos lugares as pessoas se encontram nos cultos e, na maioria das vezes, no domingo à noite. Isso. Fora isso, quase não se encontra, quase não tem convivência, quase não tem relacionamento, quase não tem aproximação, quase não tem comunhão. Então, isso precisa ser reavivado em nós. Precisa ter um significado maior. Quem sabe, alguns minutos antes de começar o culto, a igreja promover algo como um café juntos. Alguma coisa antes ou depois que, de alguma maneira, induza as pessoas a estarem e quererem estar juntos. Isso, verdade. Só para citar aqui os outros, agora que eu vi, né, eu citei alguns, então citar os outros aqui, também está aqui o pastor Olavo, lá de Carajás, também está conosco, pastora Dagnailda, também está aqui acompanhando, a irmã Creuza e o pastor Odilar, que são daí de Araguaína. Então, aqui de Araguaína. Isso, sim. São queridíssimos nossos aqui, também estão aqui acompanhando, pastora Dagnailda também, né? Bom, pastor, era esse o momento. Eu queria deixar uma palavra, o senhor dar uma palavra final, se o senhor tiver alguma outra abordagem que o senhor quiser fazer para nós podermos caminhar para o encerramento. Pastor Marcos, primeiro eu quero agradecer, irmão, pelo convite e pela sua coragem de me convidar. Segundo, eu quero pontuar para os amados que eu não sou professor nessa área, eu sou um mero aprendiz. Eu sou alguém que está tentando aprender, valorizar relacionamento e melhorar nele, comigo mesmo, com o meu próximo e, acima de tudo, com o nosso Deus, com o meu Deus. Mas eu diria que é preciso que nós nos voltemos agora para a palavra, porque, para mim, a igreja brasileira está muito política, muito distante dela mesma e distante do dono dela. Eu acho que a igreja brasileira está muito mesclada com coisa que não pode ser chamado de igreja, a ponto de alguém vender feijão como sendo um instrumento de cura de uma pandemia. Esse é apenas um ponto. Então, a igreja precisa voltar a ser igreja cristocêntrica e bibliocêntrica. Sim. Ou seja, a Bíblia ser centro, Cristo ser centro. Voltando isso, os relacionamentos nossos, eles tendem a ser melhores. Nós vamos crescer. A ideia de Paulo de deixar de ser criança, para mim, é atitude, é decisão. Não é místico. Não é fruto de uma oração. Não que eu não queira que ore, ao contrário, devemos orar, mas não é fruto de apenas, é atitude, é reconhecimento de que eu estou agindo infantilmente, eu preciso crescer, preciso amadurecer, eu preciso permitir que outras pessoas sejam como elas são. Gente que nunca vai mudar e vai continuar congregando comigo. Gente que nunca vai mudar e vai continuar debaixo do meu pastoreio, do meu cuidado. Gente que nunca vai mudar e que eu posso visitar a casa dele ou a casa dela e ela pode visitar a minha. Gente que nunca vai mudar e eu posso vê-lo como cristão, mesmo ele pensando diferente de mim, agindo em alguns momentos diferente de mim. A gente abandonar a ideia da uniformidade e do santo que eu tenho na minha visão do que é ser santo, e o outro tem uma outra visão do que é ser santo, e aí a minha visão é que está certa, a dele não. Então, abrir mão um pouco disso, respeitando a santidade do outro.
Aí talvez o texto bíblico que nos ajude seja: não sejais demasiadamente santos. Né? Isso faz com que eu entenda que cada um com o seu jeito de ser santo, com a sua personalidade que Deus está mudando, transformando, com o caráter que vai ser trabalhado pelo Senhor e vai mudar. Mas continuamos servindo ao Deus que é o mesmo. E Ele nos ama e Ele trata conosco. Então, os colegas pastores, continuarmos firmes, porque pode ter certeza que o peso para nós ele pode aumentar um pouquinho nesse tempo e depois desse tempo. As pessoas que procuraram a igreja, pastor, elas procuraram feridas porque perderam parentes na Covid, perderam de forma que elas jamais imaginavam perder, gente que orou e não viu a oração ser atendida do jeito que ela queria. Ela vai voltar para a igreja ferida, ela vai voltar com uma série de interrogações, ela vai voltar com uma pessoa ou mais de uma pessoa a menos na família. Então a igreja precisa hoje se preparar espiritual e emocionalmente para lidar com essas situações pós-pandemia. Verdade, verdade. Mas, pastor Elzimar, eu gostaria de, em nome da nossa Convenção Batista de Carajás, externar o nosso agradecimento ao senhor por esse tempo, né? Nós já estamos nos falando, né, de uma oportunidade desde o ano passado, né? E acho que na Assembleia também, né, o senhor estaria conosco, mas teve um problema de saúde. E, graças a Deus, agora, olha só, na época de isolamento foi quando nós conseguimos trazer o senhor para estar conosco, né? Que maravilha. Eu até agradeço a compreensão do Amado e dos irmãos aí, porque exatamente no dia estava tudo pronto para eu viajar e eu simplesmente não consegui. Não consegui ir, não estava bem de jeito nenhum. Foi realmente impossibilidade de ir. Depois encontrei Fernando Brandão, ele disse: preguei no teu lugar lá em Marabá. Eu disse: teve gente melhor pregando do que eu. Eles foram mais abençoados. Mas eu agradeço a compreensão dos amados. Amém. Não, nós compreendemos perfeitamente, mas o senhor ainda virá presencialmente para estar conosco. O senhor pode ficar tendo certeza disso. Será um grande prazer para mim, então logo tenhamos essa oportunidade, eu estar com os irmãos fisicamente e poder desfrutar da companhia, da amizade e do tempo de celebração junto com os irmãos. Com certeza, teremos sim. Pastor, muito obrigado, Deus continue lhe abençoando. Foi uma bênção para todos nós, com certeza aprendemos muito, eu particularmente, né? E tenho certeza que todos os irmãos que acompanharam e que vão acompanhar serão abençoados. Deus abençoe a sua igreja, a sua família, tá? E estamos por aqui. Qualquer coisa, né, só bater um fio que a gente está aqui juntos, né? Como o senhor falou no início, nós, embora diferentes, servimos a mesma causa, né? E caminhamos juntos com o mesmo objetivo. Só quero aproveitar esse momento e dizer: eu tenho lives segunda, terça, quinta e sexta-feira. Se os irmãos quiserem e puderem acompanhar, podem entrar lá, PIB Araguaína, no YouTube. Nós trabalhamos desde o início para que nós tivéssemos 1.000 inscritos para poder facilitar as nossas transmissões. E graças a Deus já ultrapassamos os 1.000 inscritos no nosso canal. Então, se os irmãos quiserem nos acompanhar, nós temos lives diárias, mas eu estou na segunda, terça, quinta e sexta, pastor Renildo na quarta, no sábado, e novamente no domingo eu me encontro com a igreja e com aqueles que nos acompanham. A PIB Araguaína, lá no YouTube, podem nos acompanhar e será um prazer grande. E então, obrigado eu pelo acredito carinho. também que entraram aqui alguns irmãos da igreja, né, para nos acompanhar também. Então, a todos os irmãos aí que porventura estão conosco, nos acompanhando, Deus os abençoe também, viu? Pastor, um grande abraço, obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe. Só avisando, só a finalizar, o pessoal que está nos acompanhando, na próxima quinta nós vamos ter uma live com a pastora Luziane, lá do Rio de Janeiro. Ela esteve conosco no Congresso de Mulheres ano passado. E nós vamos falar